Bom dia, tudo bem? Tudo na paz? Dá um abraço aí apertado quem está do seu lado. Diga o quanto você ama essa pessoa. Se você não a conhece, você também deveria amar como um discípulo de Jesus. Então já comece essa manhã obedecendo a um mandamento. Antes de nós irmos para a palavra, vamos ter um tempo de oração. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Te amamos, Jesus, e queremos Te adorar. Ensina-nos os caminhos de justiça e paz, para que de fato sejamos pacificadores e representantes do reino celestial aqui na terra, nas nossas casas, nas nossas empresas, na nossa cidade, na nossa nação, que possamos, ó Pai, trazer a verdadeira paz onde estivermos. Jesus, que essa manhã seja uma manhã de revelação, mas não apenas de revelação, mas que de maneira sobrenatural, o Espírito de paz possa repousar sobre nós. E aqueles que são atribulados e abatidos, possam hoje entrar no lugar de descanso da Tua presença. Encontrar esse lugar de paz permanente. Que o Senhor possa conduzir-nos, dando-nos, ó Pai, entendimento, graça e o dom da paz. Abençoa-nos. Abençoa-nos, Espírito Santo, com a Tua presença. Que o Senhor possa passear no nosso meio, ir de encontro com as nossas lutas, dificuldades, conflitos interiores, para que saiamos aqui cheios de esperança e cheios da paz que excede a todo entendimento. Abençoa-nos, Jesus. Nós Te louvamos, Te amamos e Te exaltamos na mais alta posição nesse lugar. Afirmamos que o Teu nome está acima de todo nome aqui, Jesus. Acima do nosso nome, acima das nossas vontades, das nossas opiniões. Seja exaltado, Jesus. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 4. Tiago, capítulo 4, no verso 1 em diante. Enquanto você vai abrindo, eu vou citando uma outra passagem para introduzir o que nós vamos conversar sobre a paz. O Evangelho de Mateus, no capítulo 22, Jesus fala que nos últimos dias haveriam guerras e rumores de guerras. E esses seriam os sinais dos tempos, ou seriam o princípio das dores. Eu não sei se você sabe, mas estatisticamente falando, o século XX até então foi o século mais sangrento da história da humanidade. O número de guerras foi alarmante no século XX. E no século XXI não tão diferente disso, já entrou com vários conflitos armados, guerras internacionais, guerras civis. Por exemplo, em 1994, de 186 países, apenas 11 não estavam em algum tipo de conflito. 11. E curiosamente, inclusive o Brasil era contado entre esses que não estavam em conflito. Um desses 11 países que não estavam em conflito. Agora o que é intrigante afirmar e falar é que nós não estamos em conflito apenas para quem vê de fora. Porque nós que estamos dentro, nós sabemos que o índice de violência e a realidade, por exemplo, do Rio de Janeiro é alarmante e de fato vivemos uma guerra civil, uma guerra narcotráfico e assim por diante. Volta e meia eu estou no Rio de Janeiro e umas 2 semanas atrás eu estava lá, eu estava indo para o aeroporto, era 4 horas da manhã por aí. E eu fiquei muito assustado, porque eu estava indo para o aeroporto de madrugada, indo da Barra da Tijuca para o Galeão, o aeroporto internacional. E aí no meio do caminho,
De repente, começa a vir, enfim, uma frota, não chama-se frota, né? Enfim, uma carreata, como que se chama isso? Enfim, mas um comboio. Um comboio de caminhões militares, tanques de guerra, e sem brincadeira, havia pelo menos uns 30 tanques de guerra, mais uns 20 caminhões cheios de soldado dentro, e eu falei, meu irmão, eu estou num país em paz. É assustador, muito assustador. Portanto, a realidade das guerras está presente mais do que nós imaginamos. E o anseio por paz também está presente mais do que imaginamos. Queremos viver em paz. Quantos aqui querem viver em paz? Discurso Miss Mundial. O que você deseja para o mundo? Que acabe a fome e paz mundial. Todos nós queremos paz. Mas a questão é que parece-me que quanto mais nós tentamos promover paz, mais guerras nós fazemos. Inclusive, o pensamento de muitas pessoas é que a paz vai vir através de guerras. Então vamos fazer guerras para promover paz. Insano, não é? Portanto, nós precisamos encontrar o caminho de paz. E o caminho de paz, acredite em mim, ele é mais simples do que você imagina, mas mais difícil que você possa pensar. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é extremamente complicado. Ele é simples porque não envolve acordos internacionais, não envolve reuniões estatais, mas ele é complicado porque ele envolve o maior conflito que existe. E daqui a pouco você vai entender acerca de qual conflito eu me refiro. Tiago capítulo 4, tua Bíblia está aberta? Versículo 1. Tiago nos diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? É interessante isso, porque é uma pergunta que eu faço normalmente quando eu vou fazer algum aconselhamento conjugal. De onde vêm as guerras e conflitos que há entre vocês? Por exemplo, no aconselhamento conjugal, eu olho para os dois, e grande parte das vezes eu fiz e realizei o casamento deles, e aí eu digo a eles, de onde vem? Eu conheço vocês. Moça jovem, moço jovem, vive uma vida confortável, tem um lugar para morar, a tua esposa é uma esposa delicada, querida, eu estava lá no casamento de vocês, tinha margaridas, vocês se amaram e disseram que seriam felizes, e se não fossem felizes, vocês promoveriam a felicidade, até que a morte os separasse, e agora vocês estão querendo separar, porque o teu marido tomou banho com água quente e acabou embaçando o chuveiro, o banheiro, o vidro do chuveiro, do banheiro. De onde que vêm as guerras entre vocês? De onde vêm os conflitos entre vocês? Pergunte-se a si mesmo, de onde surgem as guerras familiares? Porque pais brigam com seus filhos e filhos brigam com seus pais? Porque tios e tias vivem divorciados uns dos outros? Porque vizinhos brigam uns com os outros? Porque nações lutam umas com as outras? Porque torcidas de futebol matam? De onde vêm as guerras e conflitos que há entre vocês? Tiago responde essa pergunta fazendo uma outra pergunta. E a pergunta é: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Para pensar. Será que as guerras que você experimenta fora de você não vêm de guerras interiores que você tem dentro de você? Será que os conflitos amorosos, conjugais, familiares, internacionais, não vêm de guerras, conflitos interiores? Tiago complementa o pensamento dizendo: vocês cobiçam coisas
e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, vocês não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Você entendeu o que Tiago está dizendo? Que a palavra de Deus está nos mostrando é que, na verdade, as guerras exteriores é produto, é resultado, é termômetro de guerras interiores. Existem conflitos interiores que promovem as guerras exteriores. E se nós não resolvermos os conflitos interiores, nós jamais resolveremos as guerras exteriores. Se nós não resolvemos os conflitos dentro de nós, nós não conseguimos resolver os conflitos fora de nós. E isso para mim se tornou muito prático e real quando eu experimentei isso ao longo do meu casamento. Eu me casei e esse ano comemoro 10 anos de casamento, no final do ano. E quando eu me casei, obviamente, minha esposa jovem, eu casei com 19 anos, ela com 18 anos. E meu irmão, nós tínhamos tudo para ser feliz. Morávamos no meio do mato. Tínhamos um pomar na nossa casa. Dava para fazer suco do pé de goiaba, suco do pé de limão. Dava para ordenhar a vaca do vizinho de manhã. Pedir um ovo caipira. Degolar uma galinha e comer uma galinha caipira. Um ensopado de galinha. Conforme a ideologia Rastafari, possivelmente nós estávamos no auge da possibilidade de felicidade. Mas nós começamos a enfrentar muitos conflitos conjugais. E no começo de tudo, eu pensava que a maneira de pacificar o nosso casamento era promovendo guerra com a minha esposa. Porque ela estava cheia de guerras e conflitos interiores. E de fato, em muitos momentos, ela parecia louca, insana dentro de casa. E aí, para tentar resolver aquilo, o que eu fazia? Vamos fazer uma guerra de debate. Quem ganha nos argumentos? E sabe o que eu percebia? Que quanto mais eu tentava pacificar o nosso casamento dessa maneira, mais guerra ele tinha. Mais conflitos existiam no nosso casamento. Você já assistiu o filme Quarto de Guerra? Quem já assistiu? Se não assistiu, te convido a assistir. Filme bem crente. Crente, aquele crente que você sai chorando do filme. Eu preciso orar mais. Eu assisti essa semana. E estava eu, o Josh e o Zion assistindo. Aí eu comecei a chorar, o Zion, falei, pai, o que você está chorando? Eu preciso ser crente, filho. Eu preciso orar mais. Mas basicamente o que esse filme retrata é sobre o que nós estamos conversando. Ele fala a respeito das guerras familiares que uma mulher tinha, e ela tentava combater essas guerras de maneira carnal no braço, tentando promover paz através do esforço próprio. E quanto mais ela tentava resolver o casamento dela, mais o casamento mergulhava derrocata abaixo. Até o momento que ela passou a compreender a partir da tutela e da ajuda de uma outra senhora muito crente, que auxiliou ela a compreender que a guerra era outra. E que ela precisava lutar com as armas certas. Acerca disso surge a pergunta: qual é, de fato, a nossa guerra? Talvez você pare para responder da seguinte maneira: a nossa guerra, Lipão, é contra os demônios, contra o diabo. A nossa guerra é contra os poderes malignos, porque o demônio vem lá na minha casa e quer dominar a minha casa.
Meu irmão, eu realmente não desacredito na ação de demônios. Inclusive, por várias ocasiões, libertei pessoas e participei da libertação de pessoas possessas por demônios. Mas, de fato, a nossa guerra, originalmente, não é contra demônios. Por incrível que pareça, as nossas guerras interiores são contra Deus. Existe uma guerra e um conflito entre o ser humano e Deus. Agora, uma coisa que eu e você sabemos, é que Jesus se tornou e é aquele que é mais do que vencedor. Aquele que venceu todas as guerras e subjugou Satanás. Você sabia que Satanás está sob o domínio e sob o governo de Jesus? Meus irmãos, não existe um dualismo. Satanás não é Deus. Satanás é um anjo caído e está subjugado pelo poder de Deus. Os seus demônios são subjugados pelo poder de Deus. Portanto, algo que talvez você nunca parou para pensar, é que no fim das contas, o nosso problema é Deus. E por incrível que pareça, a solução do nosso problema também é Deus. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você é o quê? Que você precisa perder uma guerra contra Deus, para você ganhar uma batalha com Deus. Você precisa perder para Deus, para juntamente com Ele se tornar vencedor. Ah, pastor, mas eu quero ganhar de Deus. Esse é o problema, por isso que você só perde. No dia em que você desistir de tentar resistir a Deus, no dia em que você decidir pacificar com Deus, você vai perceber que a vitória repousará sobre você. Você vai perceber que esses conflitos cessarão e a paz que excede a todo o entendimento repousará sobre você. É sobre isso que Tiago está dizendo. Ele não está dizendo o seguinte: ei, as guerras e conflitos que há entre vocês vêm de demônios. Porque vocês tomam Coca-Cola e se virarem o rótulo tem alô diabo. Esse é o problema. Se vocês não tomassem aí, então estariam em paz. Não, ele não veio fazer isso. Tiago não vem dizer, por exemplo, os conflitos e guerras que há entre vocês é oriundo e é originado no fato de na terceira geração passada, a tua avó, a tua bisavó ter se envolvido com ocultismo, com magia negra. Não, Tiago diz, o conflito e guerra que há entre vocês é originado nas paixões e desejos dentro de vocês que militam e lutam contra Deus. No dia que essas paixões, desejos e cobiças forem desarmadas dentro de você, a paz de Deus que excede a todo entendimento encherá as suas vidas e por consequência encherá as pessoas ao seu redor. Voltando para o meu casamento, eu tentava resolver os conflitos do meu casamento na força do meu braço. Até um tempo que eu não sei dizer exatamente quando, o Espírito Santo foi me levando a um entendimento de que minha esposa estava em guerra interior. E nada do que eu falasse, talvez seja o conselho mais sábio que você ouça na tua vida conjugal. Nada do que eu falasse resolveria o problema interior dela. Então, nós estávamos, enfim, numa linda noite. E de repente a minha esposa olhava com aquele olhar sanguinário, estilo a noiva de Chuck, pronto para combater o bom combate. E ela começava a me cutucar, tentando de alguma forma gerar briga. Quantos entendem o que eu estou falando? Parecia escola, briga. E eu passei a entender que a paz que eu precisava não era a paz do meu casamento, era a paz dentro de mim. E a partir do momento que eu compreendi isso,
eu entendi que a minha esposa não poderia roubar a minha paz. E aí, meu irmão, em vários momentos eu me parecia com Estevão sendo apedrejado. Ela ofendendo, e eu olhando para Deus e dizendo: Pai, perdoa-eles, porque elas não sabem o que fazem. E sabe de uma coisa? De fato, esse era o problema. No 4º ano de casamento, eu tive a oportunidade de evangelizar minha esposa. De falar para ela sobre o evangelho da paz de Cristo. Sobre a boa nova de que Jesus perdoou os nossos pecados. E se nós abandonarmos a nossa rebelião, a nossa rebeldia, nós estaremos em paz com o nosso Criador. Ela entregou a vida a Jesus, eu tive a oportunidade de batizar a minha esposa. Depois disso, obviamente que não de maneira instantânea, estilo miojo, mas de maneira progressiva, a paz foi reinando no interior dela. E qual foi o resultado a partir dos anos em relação a isso? O nosso casamento foi entrando em estado de paz. Por esse motivo, tentar resolver conflitos de fora para dentro é insano. Vou resolver o problema do meu casamento levando uma rosa para minha esposa. Meu irmão, ela vai jogar essa rosa na tua cabeça. Ou se não jogar essa rosa na tua cabeça, quando essa rosa murchar, que não demora muito tempo não, 2, 3 dias ela já está murcha, acabou o estado de paz. Paz é algo que precisa vir de dentro para fora, e não de fora para dentro. E a maneira como a paz é gerada de dentro para fora, é quando nós desistimos de resistir a Deus. E decidimos perder a guerra contra o nosso Criador e nos submeter a Ele. Adão e Eva viviam em estado de paz constante, sem parar, sem cessar, sem vacilar. Eles viviam em um lindo jardim, em paz com o seu Criador. Mas no seu interior, eles decidiram pecar contra o seu Criador. Eles se rebelaram contra o seu Criador. E qual que foi o resultado disso? Guerra. Guerra entre Adão e Eva. Guerra entre os filhos de Adão e Eva. Guerra entre a descendência de Adão e Eva. Guerra entre as nações. Guerras mundiais, conflitos internacionais. A paz que você procura não é a paz da Coreia do Norte com os Estados Unidos da América. A paz que eu e você precisamos é a paz com o Criador. Dito isto, eu quero ler um texto com vocês, que está lá em João, capítulo 14, versículo 27. Jesus diz isso. E ele fala o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. A minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Olha o que Jesus está dizendo. Deixo-lhes a minha paz lhes dou. Você está entendendo o tom do que ele está falando? Ele está dizendo que a paz é uma espécie de presente. Ele está dizendo que a paz é como se fosse um presente embrulhado. Que você precisa pegar esse presente embrulhado e abrir esse presente. A paz não é uma conquista humana. A paz é uma resolução humana. A paz não é conquistada através do esforço. A paz é conquistada através do descanso.
nós descansamos os nossos conflitos e guerras contra o nosso Criador, e então entramos em estado de paz. E eu amo a maneira como Jesus diz, porque ele diz o seguinte: olha, eu deixo a minha paz, e eu não dou a vocês como o mundo dá. Como o mundo nos dá paz? Resumidamente, o mundo nos dá paz da seguinte maneira: falsa, e porque é falsa, temporária. Falsa e temporária. Quer ver um exemplo? Estados Unidos da América, na década de 70, 80, apoiou o exército iraquiano com seu ditador Saddam Hussein. Os Estados Unidos da América forneceu armamento, forneceu informações confidenciais, estrategou para que o exército iraquiano pudesse combater o Irã naquela ocasião. Uma década depois, os Estados Unidos da América decretou guerra contra o Iraque. E o Iraque combateu as forças americanas com as armas que os Estados Unidos deu para o Iraque. Que insanidade, né? E a mesma coisa, por exemplo, em relações conjugais. Marido e esposa se unem em amor, flores, promessas, fotos, filmagens, tira foto na praia com violão, tira foto se escondendo atrás da árvore, felizes. 10 anos depois, muitos desses mesmos casais estão brigando na mesa de um juiz, procurando seus direitos de guarda, procurando seus direitos de divisão de bens. Isso não é insano? E sabe por que é insano? Porque esse tipo de paz é a paz que o mundo dá. É falsa e não dura. É a brisa que algumas pessoas, por exemplo, têm numa festa, se embriagam, enchem a cara em procura e a busca de paz, e tem uma noite de paz. Mas no outro dia de manhã, as guerras continuam. Porque é falsa e temporária. 10 resoluções para resolver os seus conflitos conjugais. Tire um dia para jantar com a sua esposa, um jantar romântico. Leve uma rosa para ela. Diga todo dia que você ama ela. Sabe quanto tempo isso dura? Até o tempo de ela se enjoar disso. Falso e temporário. A paz que Jesus propõe é uma paz verdadeira e permanente, que não vai embora, que não acaba, que não depende do que está acontecendo fora de nós, porque dentro de nós, nós estamos em paz com o nosso Criador. Olhe para Estevão, que inclusive eu citei, e perceba isso. Meu irmão, Estevão estava sendo apedrejado injustamente. E sendo apedrejado injustamente, ele se ajoelha no chão, olha para o céu e vê o céu aberto, porque ele está em paz com o seu Criador. E vendo o céu aberto, ele vê Jesus glorificado, porque ele está em paz com o seu Criador. E porque ele está em paz com o seu Criador, ele pode promover paz com as criaturas desse Criador. E ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olhe para Jesus. Jesus está preso no madeiro. Todos os algozes e aqueles que o acusaram injustamente estão cuspindo nele, ferindo a sua face, ofendendo a ele. Mas Jesus, preso naquela cruz, ele olha para aquelas pessoas e diz: perdoa-lhes, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Portanto, o que eu quero que você perceba é que viver em paz
fora de nós é resultado de viver em paz dentro de nós. Ah, pastor, então você está nos convidando a uma viagem interior? Não viaja. Não estou te convidando a uma viagem interior, porque se você fizer uma viagem interior, você só vai encontrar mais problemas. Eu estou falando sobre a paz com seu Criador. Eu estou falando sobre abandonar a sua rebelião contra Deus. Pastor, eu não tenho nada contra Deus. Mesmo? Você guarda e obedece aos seus mandamentos? Ah, nem tanto. Então você tem conflito com o seu Criador. A paz que você tanto sonha no seu casamento. A paz que nós tanto sonhamos enquanto nação. Ela não virá de imposições legislativas. Ela não virá do uso de forças. Ela não virá de meios humanos. A paz que a nossa nação precisa, ela só pode vir através do apaziguamento com o nosso Criador. A submissão com o nosso Deus. Porque no fim das contas, a nossa guerra não é contra o diabo. Deus é o nosso problema, Ele é a nossa solução, e o diabo é só nosso amigo, inimigo que quer nos atrapalhar. Mas a gente precisa perder essa batalha para Deus. Você precisa dizer para Deus, Deus, eu desisto. Eu desisto de tentar resistir a você. Porque enquanto você tentar resistir ao Criador, você continuará em guerra. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos em Teu nome. E queremos nessa manhã receber da Tua paz. Jesus, nessa manhã, convence aqueles que vivem entre guerras interiores. Para que possam desistir desses conflitos contra você. E definitivamente se submeterem a você, Jesus. Espírito Santo, convença-nos do pecado, da justiça e do juízo. E mostra-nos que o nosso problema é mais simples do que imaginamos, mas mais difícil do que pensamos, porque teremos que nos submeter a Ti e abandonar nossas paixões, desejos, cobiças, para simplesmente nos submetermos a Ti. Ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você está aqui nessa manhã e você entendeu
a boa nova de Jesus. E você definitivamente entendeu por que você anda tão atribulado. Por que você acorda para matar? Se nessa manhã você está aqui, e diante de Deus, quer essa paz com Ele, e essa paz que vem dEle. Se nessa manhã você quer desistir de resistir a Deus, e de uma vez por todas dizer a Ele: Senhor, eu quero me submeter a você. Eu abandono a minha guerra contra você. E me sujeito ao seu governo. Se nessa noite, se nessa manhã você quer perder essa batalha para ganhar a guerra da vida eterna, aí no seu lugar, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a fazer uma oração junto comigo. Se você quer essa paz de Deus, aí no seu lugar, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha rebelião contra você. Nessa manhã, Jesus, eu desisto da guerra contra você e decido me submeter à sua vontade. Eu quero estar em paz com você, Jesus. E nessa manhã, eu abandono a minha oposição e a minha resistência a Ti, Jesus. E simplesmente eu entrego a minha vida em Tuas mãos. E Te recebo como meu Senhor a partir de hoje. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Todos de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero orar por você. Queria convidar você a levantar uma das suas mãos do seu lugar. Eu quero ver você e quero orar por você. Você que fez essa oração, dizendo para Jesus: eu quero a paz contigo, Jesus. Eu cansei de resistir a você. Aleluia. Todos vocês que levantaram suas mãos, fiquem em pé no seu lugar. Melhor, venham aqui à frente. Quero orar por vocês. Venham aqui na frente. Quero convidar os apacentadores da onda para virem aqui, abraçarem essas pessoas. Aí no seu lugar, se coloque em pé. A paz de Deus é uma dádiva. O apóstolo Paulo diz em Filipenses que Deus nos dará a paz que excede a todo entendimento. Isso é fantástico. A paz que não é explicada. A paz que não é justificada. É simplesmente um presente. Nessa manhã, por meio da fé,
Eu creio que o Criador dos céus e da terra, de seu inimigo, está adotando cada um de vocês como seus filhos. A Bíblia fala que todos aqueles que creram, que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. De adversário nessa manhã, vocês se tornam amigos, parte da família. Aí do seu lugar, estenda a mão para cá, vamos orar. Jesus, venha sobre teus filhos, ó Pai. Nessa manhã, Jesus, dê a eles a paz que excede a todo entendimento. Jesus, que a tua graça, bondade, possa repousar sobre essas pessoas, ó Pai. E que de maneira profunda o Senhor possa estar entrando no interior deles e começando a resolver os conflitos e guerras que existem dentro deles, ó Pai. Deus, os abençoe com a dádiva da sua paz. Reconcilia-os contigo, Pai. Dê a eles, Senhor, do teu amor, da tua bondade. Enche-os de alegria. Enche-os da tua presença. Libertando-os, ó Pai, de toda opressão, de todos os desejos independentes do Senhor. Receba-os, ó Pai, como seus filhos hoje. E quanto a nós, Jesus, que já caminhamos contigo, eu quero pedir a Ti, Jesus, que o Senhor nos ensine e nos ajude a permanecer em paz contigo. Se existem irmãos e irmãs aqui nessa manhã, que como Davi, um dia estiveram em paz, mas se rebelaram contra Ti, fazendo o que o Senhor reprova, e retornaram ao estado de rebelião, que nessa manhã o Teu Espírito possa trazer paz sobre eles novamente. Jesus, que aqueles que já experimentaram da Sua paz e perderam elas, porque retrocederam na submissão ao Senhor, que o Senhor possa nessa manhã dar a eles novamente da Tua paz. Jesus, sabemos que por meio de você, nós temos paz com o nosso Criador. E por isso clamamos a Ti. Pacifica-nos, ó Pai. Apazigua-nos. Traga paz, ó Pai, no interior de cada um de nós. Para que como reflexo dessa paz, possa haver paz nos lares aqui representados. Para que com o reflexo dessa paz, possa haver paz nas empresas aqui representadas. Jesus, torne-nos embaixadores da Sua paz. Nós clamamos a Ti, Jesus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.